Olá, tudo bem? Este canal é novo e eu preciso que você se inscreva para me ajudar a continuar escrevendo. Por favor, dê um joinha e se inscreva e isto não vai te custar nada. Então vamos continuar este conto, está ficando muito bom. Capítulo 6 O plano de fuga. Lucas não conseguia tirar da cabeça a imagem dos animais presos, os gritos abafados e os olhares de desespero. Ele sabia que precisava fazer algo e não podia esperar mais. Os homens malvados que haviam invadido a floresta e montado o acampamento não podiam continuar com suas ações cruéis. Eles estavam caçando e aprisionando os animais, tratando-os como mercadoria sem se importar com o sofrimento que causavam. Naquela manhã, enquanto o sol ainda não havia se erguido completamente no horizonte, Lucas se reuniu com Pingo, que estava mais quieto do que o normal. O cachorro parecia entender a gravidade da situação. Ele sabia que aquela missão não seria fácil, mas também sabia que não havia outra escolha. Precisamos ser inteligentes, Pingo, disse Lucas em voz baixa, olhando para o cachorro que estava ao seu lado. Se quisermos salvar os animais, precisamos saber tudo sobre os homens e o que eles estão fazendo. Pingo balançou a cauda, como se estivesse pronto para a tarefa. Lucas sorriu, mas sabia que seria perigoso. Ele não podia simplesmente correr para o acampamento e esperar que tudo desse certo. Precisava de um plano. Durante os dias seguintes, eles se dedicaram a observar o acampamento dos homens. Ficavam escondidos entre as árvores e arbustos, tomando cuidado para não serem vistos. Lucas usava binóculos para observar os movimentos dos homens, enquanto Pingo farejava o terreno ao redor, alertando Lucas sobre qualquer movimento suspeito. Eles memorizaram os horários de patrulha dos homens, as rotinas de alimentação e até mesmo os pontos fracos do acampamento. Lucas começou a perceber que, embora os homens fossem cruéis, eles não eram tão inteligentes quanto imaginava. Havia uma certa rotina previsível, uma confiança exagerada na segurança do local. Eles deixavam algumas áreas do acampamento sem vigilância, e isso era a chave para o plano de Lucas. Se conseguirmos nos aproximar sem fazer barulho, podemos entrar pelo lado oeste, onde eles deixam a guarda mais fraca, Lucas sussurrou para Pingo, que escutava atentamente. Lá, as jaulas dos animais ficam mais próximas da cerca. Se conseguirmos libertá-los rapidamente, podemos fugir antes que eles percebam. Pingo latiu baixinho, como se concordasse. Lucas sabia que seria arriscado, mas não havia outra opção. Eles tinham que agir rápido e com precisão. Na noite anterior ao grande dia, Lucas preparou tudo o que precisaria. Uma mochila com cordas, uma faca pequena, lanternas e algumas barras de energia. Ele sabia que se tudo corresse bem, precisaria de força e agilidade para escapar. Pingo também estava pronto. Lucas havia colocado uma bandana vermelha em seu pescoço, para que ele fosse facilmente reconhecido no escuro, e preparou uma pequena mochila com água e ração para o cachorro. Quando a noite finalmente caiu, o céu estava limpo, e a lua cheia iluminava a floresta, criando sombras longas e misteriosas. Lucas e Pingo se esgueiraram pela trilha até o ponto onde haviam decidido iniciar a missão. O silêncio era absoluto, exceto pelo som suave dos passos deles sobre as folhas secas. O acampamento estava à frente, a luz de algumas fogueiras visível à distância. Agora, Pingo, é nossa chance, Lucas sussurrou, dando uma última olhada no mapa mental que havia feito. Ele sabia exatamente onde estavam as vigias e as áreas mais vulneráveis. Eles estavam prontos. Com cuidado, eles se aproximaram do lado oeste do acampamento. A guarda estava mais frouxa do que Lucas imaginara, e eles conseguiram se mover sem serem notados. O coração de Lucas batia forte, mas ele se manteve calmo, guiando Pingo pelas sombras. O cachorro, com seus sentidos aguçados, parecia entender a importância daquele momento. Eles passaram por uma pequena cerca de arame farpado, cuidadosamente dobrando-se para evitar o som das cordas esticadas. Quando chegaram perto das jaulas, Lucas viu os animais. Eles estavam assustados, mas ainda vivos, e Lucas sentiu uma onda de esperança. Agora ele precisava agir rápido. Usando a faca, ele cortou as cordas que prendiam as portas das jaulas e abriu uma por uma, libertando os animais. Havia coelhos, aves e até um cervo jovem, todos assustados, mas com os olhos cheios de gratidão. Pingo, precisamos sair agora, Lucas disse, sentindo que o tempo estava se esgotando. Ele olhou para o cachorro, que estava atento, pronto para agir. Eles não podiam esperar mais. Antes que os homens notassem a falta dos animais, Lucas e Pingo se afastaram rapidamente, guiando os animais para longe do acampamento. O som de passos pesados e vozes gritando começou a surgir atrás deles, mas já era tarde demais. Eles haviam conseguido.
Enquanto corriam pela floresta com os animais seguindo-os em silêncio, Lucas sabia que o plano tinha dado certo. Mas ele também sabia que aquilo era apenas o começo. O acampamento ainda estava lá, e a luta não estava acabada. Mas por aquela noite, Lucas e Pingo haviam feito a diferença. E isso era tudo o que importava. Capítulo 7. O resgate dos animais. A noite havia caído novamente sobre a floresta, e Lucas estava pronto para a missão mais ousada de sua vida. O plano estava traçado, e ele sabia que a única chance de salvar os animais era agir rápido, antes que os homens malvados se dessem conta do que estava acontecendo. Com Pingo ao seu lado, ele se preparou para invadir o acampamento mais uma vez, agora com a missão de libertar ainda mais animais que estavam presos em jaulas e cercados. Lucas e Pingo se esgueiraram pela trilha escura, seguindo o caminho que haviam percorrido na noite anterior. O céu estava coberto por nuvens, o que ajudava a esconder sua aproximação. O som da floresta parecia mais distante, como se o próprio ambiente soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. O cachorro, com suas orelhas em alerta, parecia sentir a tensão no ar. Vamos, Pingo! Só mais uma vez, Lucas sussurrou, apertando a mochila nas costas. Ele sabia que se falhassem, seria mais difícil resgatar os animais novamente. Mas não havia alternativa. A vida deles dependia disso. Quando chegaram ao acampamento, Lucas se abaixou e observou, com os olhos fixos nos pontos de guarda. Os homens estavam espalhados ao redor das fogueiras, distraídos com suas conversas e risadas, alheios à aproximação dos dois. A vigília estava mais frouxa do que o esperado, talvez por causa da confiança excessiva que tinham em sua segurança. Era o momento certo. Agora, Pingo, sigam-me, disse Lucas, e os dois se moveram com agilidade, deslizando pela escuridão como sombras. Eles passaram por trás de um barraco improvisado e chegaram perto das jaulas. Os animais estavam lá em silêncio, observando com olhos brilhantes, esperando por uma chance de escapar. Lucas foi rápido. Usou a faca para cortar as cordas e abrir as portas das jaulas. Aos poucos, libertou os pequenos mamíferos, coelhos, esquilos, e até um pequeno cervo que estava tremendo de medo. Em seguida, com muito cuidado, ele abriu as gaiolas das aves, que se agitaram e começaram a voar para longe. O som das asas batendo, embora suave, parecia estrondoso na quietude da noite. Enquanto isso, Pingo farejava ao redor, sempre atento a qualquer sinal de perigo. Lucas sentia que algo estava errado. A sensação de ser observado começou a crescer, e seu instinto lhe dizia que os homens poderiam já estar começando a perceber o que estava acontecendo. De repente, um grito cortou a noite. Alguém abriu as jaulas. Rápido, vamos lá. Lucas congelou. O pânico tomou conta dele, mas ele não podia perder a calma. Pingo, precisamos sair agora. Ele disse, com a voz firme, mas com o coração acelerado. Ele pegou a mão de um coelho que estava mais perto e o colocou em sua mochila, antes de puxar Pingo para que o cachorro os guiasse na fuga. Mas antes que conseguissem se afastar mais, ouviram um som de passos rápidos se aproximando. Os homens estavam vindo em sua direção, gritando e xingando. Corra, Pingo! Lucas sussurrou, e os dois começaram a correr pela floresta, com os animais que conseguiam seguir ao longe. A cada passo, o som das vozes e dos passos pesados se aproximava mais. Os homens estavam atrás deles. Lucas e Pingo correram por entre as árvores, desviando de troncos caídos e galhos baixos. O terreno estava irregular, e a respiração de Lucas se tornava mais difícil, mas ele não podia parar. Eles haviam feito tanto para chegar até ali, e agora não podiam ser pegos. Quando chegaram perto de um rio, Lucas sabia que precisavam atravessar. Vamos, Pingo, por aqui! Ele gritou, apontando para uma área onde a água estava mais rasa. Pingo hesitou por um momento, mas logo saltou para a água fria, seguindo Lucas. Eles atravessaram o rio, com os homens ainda gritando atrás deles, mas a correnteza ajudou a esconder seus rastros. Quando chegaram do outro lado, Lucas olhou para trás, exausto e com o coração batendo descompassado. Os homens não os tinham alcançado ainda, mas ele sabia que não podiam parar. A fuga ainda não estava completa. Vamos, Pingo! Só mais um pouco, Lucas disse, tentando manter a calma. Eles estavam perto da margem da floresta que levava de volta para casa, mas ainda precisavam se afastar mais do acampamento para garantir que estavam seguros. Finalmente, depois de correrem por mais alguns minutos, eles chegaram a um ponto onde o terreno ficou mais plano e a floresta se abriu para uma clareira. Lucas parou e olhou para o cachorro, que estava ofegante, mas feliz. Ele sabia que por enquanto estavam a salvo. Conseguimos, Pingo, Lucas disse, com um sorriso cansado, mas aliviado. Nós conseguimos. Mas a sensação de vitória foi breve.
Ele sabia que os homens malvados não desistiriam facilmente. Eles iriam atrás dos animais novamente, e Lucas não podia deixar isso acontecer. O resgate havia sido um sucesso, mas a luta estava longe de terminar. Ele e Pingo precisavam se preparar para o que estava por vir, e enquanto a floresta ao redor deles parecia tranquila, Lucas sabia que a verdadeira batalha ainda estava por começar. Capítulo 8 – O retorno do inimigo. A paz que Lucas e Pingo haviam conquistado com a fuga parecia temporária, como uma calmaria antes de uma tempestade. Durante alguns dias eles se mantiveram longe do acampamento, escondidos nas partes mais remotas da floresta, cuidando dos animais resgatados e se recuperando do esforço da missão. Mas Lucas sabia que não podia relaxar. O perigo ainda estava à espreita. Foi numa manhã nublada que ele percebeu que algo estava errado. O vento estava mais forte, e o som da floresta parecia diferente e mais tenso. Pingo estava inquieto, farejando o ar e olhando para a direção da trilha que levava ao acampamento. Lucas sentiu um calafrio na espinha. Não pode ser, murmurou Lucas, segurando o cachorro pela coleira. Eles já voltaram. Ele e Pingo se moveram com cautela, seguindo o som distante de passos pesados e vozes abafadas. Quando chegaram a uma clareira, o que viram confirmou seus piores temores. O acampamento dos homens estava de volta. E não estavam apenas acampando, estavam reforçando as defesas. Lucas observou com o coração apertado enquanto os homens montavam novas armadilhas ao redor da área. Mas essas não eram armadilhas comuns. Eram muito mais complexas e mortais. Arames farpados mais afiados, buracos camuflados com estacas de ferro, e até armadilhas de pressão, onde o menor movimento faria com que enormes lâminas se fechassem. Eles haviam aprendido com o erro da última vez e agora estavam mais preparados do que nunca. Precisamos fazer algo, Pingo, disse Lucas, sentindo a pressão aumentar. Não podemos deixar que mais animais caiam nessas armadilhas. O cachorro latiu baixinho, como se entendesse a gravidade da situação. Lucas sabia que o tempo estava se esgotando. Eles precisavam agir rápido e evitar que os homens espalhassem ainda mais armadilhas pela floresta. Mas a tarefa era difícil. As novas armadilhas estavam espalhadas por toda a área, e Lucas não sabia como poderia desativá-las sem ser visto. Vamos precisar de um plano, Pingo, Lucas disse, com os olhos fixos no acampamento. Ele observou os homens por um tempo, memorizando os movimentos deles, tentando entender onde estavam as brechas. Foi então que teve uma ideia. Eu tenho uma ideia, mas vai ser arriscado, Lucas sussurrou. Nós vamos precisar distrair eles. Ele pegou uma pedra do chão e a lançou para o lado oposto do acampamento, fazendo com que os homens olhassem para o som. Enquanto eles se viravam, Lucas e Pingo correram para o lado oposto, se esgueirando pelas sombras. Eles se aproximaram de uma das armadilhas mais perigosas, uma armadilha de pressão que estava posicionada perto de um grupo de servos jovens. Lucas sabia que se não desativassem aquela armadilha rapidamente, os servos seriam capturados. Ele olhou para Pingo, que estava atento, pronto para agir. Com cuidado, Lucas usou uma vara longa para empurrar a pressão da armadilha para longe, criando uma brecha suficiente para os servos escaparem. O coração de Lucas batia forte enquanto ele observava os animais nervosos, mas agora livres para correr. Mas, antes que pudesse relaxar, ouviu um grito de um dos homens. Eles estão aqui. Eles estão nos observando. O pânico tomou conta de Lucas. Os homens haviam notado a distração e estavam começando a se aproximar. Eles tinham que sair dali, e rápido. Vamos, Pingo! Para a trilha! Lucas gritou, puxando o cachorro para correr na direção oposta. Eles passaram por entre as árvores com a adrenalina mil, mas o som dos passos pesados dos homens estava cada vez mais próximo. Eles precisavam de mais tempo para se afastar. Foi então que Lucas teve outra ideia. Ele se lembrou de um velho esconderijo que seu avô havia mostrado a ele anos atrás, um local seguro onde ninguém mais sabia sobre. Se conseguissem chegar lá, poderiam se esconder e planejar o próximo passo. Ali, Pingo! Vamos para o esconderijo! Lucas apontou para uma área mais densa da floresta, onde as árvores formavam um labirinto natural de troncos e arbustos. Eles correram, desviando de pedras e raízes, até chegarem ao local. Lucas se escondeu atrás de um grande tronco caído e ficou ali ofegante, esperando. Os homens passaram sem perceberem que estavam tão perto. O som de seus passos se afastou, mas Lucas não se atreveu a sair do esconderijo até ter certeza de que estavam longe o suficiente. Ele olhou para Pingo, que estava igualmente exausto, mas ainda atento. Isso foi por pouco, Pingo, Lucas disse, respirando fundo. Mas não podemos deixar que isso nos pare. Eles vão continuar tentando, e nós também precisamos continuar lutando.
Enquanto a floresta ao redor deles parecia tranquila, Lucas sabia que a batalha estava longe de acabar. Ele tinha resgatado muitos animais, mas ainda havia muitos mais em perigo. E os homens malvados não desistiriam tão facilmente. Eles precisavam estar preparados para o que estava por vir. E naquela noite, enquanto a lua cheia iluminava a floresta, Lucas e Pingo se preparavam para o próximo passo. A luta pela liberdade dos animais estava apenas começando. Capítulo 9 – O aliado inesperado. Depois da fuga arriscada e da tensão crescente com os homens malvados, Lucas sabia que precisava de mais do que apenas coragem para enfrentar o que estava por vir. Ele e Pingo estavam se escondendo nas partes mais remotas da floresta, mas a cada dia que passava, ficava mais claro que os homens estavam aumentando suas forças. As armadilhas eram mais mortais, e a caça aos animais estava se tornando ainda mais intensa. Lucas precisava de um plano mais sólido, algo que fosse além de apenas correr e se esconder. Foi quando ele encontrou uma pista inesperada. Enquanto caminhava por uma trilha estreita com Pingo farejando ao seu lado, Lucas ouviu o som de uma voz suave, mas firme, vindo de uma pequena cabana coberta por musgo e flores silvestres. Ele parou curioso e se aproximou cautelosamente. Quando chegou mais perto, viu uma senhora idosa com cabelos brancos e uma expressão serena, sentada em uma cadeira de balanço feita de madeira. Ela parecia estar esperando por ele. Você deve ser o garoto que anda resgatando os animais, disse a senhora, com um sorriso gentil, mas seus olhos estavam cheios de sabedoria. Eu sou Dona Matilde, e soube de você e de seu cachorro. A floresta tem seus segredos, e eu sei como ela pode ajudar aqueles que a respeitam. Lucas ficou surpreso. Como você sabe de mim? Perguntou desconfiado, mas ao mesmo tempo aliviado por encontrar alguém que parecia saber o que estava acontecendo. Eu vivo aqui há muitos anos, meu jovem, respondeu Dona Matilde com um sorriso tranquilo. Eu conheço a floresta melhor do que a palma da minha mão. E quando alguém tenta perturbar o equilíbrio da natureza, como esses homens malvados, a floresta sempre me avisa. Pingo, que estava ao lado de Lucas, pareceu relaxar na presença da senhora. Dona Matilde acariciou a cabeça do cachorro com carinho. Este cão tem um bom coração, assim como você. Lucas ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras da senhora. Os homens, eles estão caçando os animais, tentando destruir a floresta para vender os animais e as plantas. Eu não sei o que fazer. Eles estão ficando mais fortes. Dona Matilde olhou para ele com um olhar grave, mas cheio de compreensão. Eu sabia que isso aconteceria. Eles querem destruir a fauna local, porque sabem que a floresta tem valor. Mas não se preocupe, garoto. Eu posso ajudá-lo. Lucas sentiu uma onda de alívio. Você pode nos ajudar a lutar contra eles? A senhora assentiu com a cabeça. Sim, eu posso ensinar a você a identificar as armadilhas que eles colocaram e como sobreviver na mata. Conhecimento é a chave para derrotá-los. A floresta pode ser perigosa, mas também pode ser uma aliada poderosa, se você souber como usá-la. Ela convidou Lucas e Pingo para entrarem na cabana. Lá dentro, a atmosfera era acolhedora, com prateleiras cheias de frascos de ervas, livros antigos e mapas da floresta. Dona Matilde começou a explicar tudo o que sabia sobre a mata. Ela falou sobre as plantas que podiam ser usadas para curar ferimentos, como identificar trilhas de animais e como se proteger de perigos naturais. Mas o mais importante era o que ela sabia sobre as armadilhas. Esses homens são astutos, disse ela, apontando para um mapa da floresta. Eles estão usando armadilhas que você não vai encontrar facilmente. Mas com o treinamento certo, você será capaz de vê-las antes que seja tarde. Dona Matilde ensinou Lucas a identificar os sinais de armadilhas camufladas, como fios invisíveis e pegadinhas disfarçadas por folhas e galhos. Ela também lhe mostrou como usar algumas plantas para criar distrações e enganar os caçadores. A floresta tem seus truques, mas você precisa aprender a ler suas pistas. Cada árvore, cada pedra, cada som tem um significado. Durante os dias seguintes, Lucas e Pingo passaram muito tempo com Dona Matilde. Ela os levou a diferentes partes da floresta, ensinando-os a sobreviver e a se proteger. Lucas aprendeu a identificar os sons das armadilhas, como o estalo de um galho prestes a quebrar ou o som de uma folha sendo movida por uma corrente de ar. Ele também aprendeu a usar a vegetação a seu favor, como esconder-se atrás de árvores e se camuflar entre os arbustos. Você não pode lutar contra esses homens apenas com força. Você precisa ser mais esperto que eles, disse Dona Matilde com um sorriso sábio. A floresta é sua aliada, e você deve tratá-la com respeito. Mas ela também pode ser feroz, se você souber como usá-la. Com o tempo, Lucas começou a se sentir mais confiante.
Ele e Pingo estavam prontos para enfrentar os homens malvados de uma maneira nova, com o conhecimento e as habilidades que Dona Matilde lhes havia ensinado. Eles não seriam apenas fugitivos agora, seriam caçadores, mas caçadores de verdade, que usariam a inteligência e astúcia para proteger a floresta e os animais. Agora, garoto, disse Dona Matilde em um tom firme mas encorajador, está na hora de colocar tudo o que aprendeu em prática. A floresta precisa de você e os animais também. Vá, faça o que é certo. Lucas olhou para Pingo, que estava ao seu lado, com os olhos brilhando de determinação. Ele sabia que a missão ainda não estava completa. A batalha estava longe de terminar, mas agora ele tinha algo que antes não tinha, o conhecimento e a sabedoria de uma verdadeira aliada. Vamos, Pingo, disse Lucas com uma confiança renovada. A floresta é nossa aliada e juntos vamos proteger tudo que amamos. E com isso, os dois saíram da cabana de Dona Matilde, prontos para enfrentar o próximo desafio e lutar contra os homens malvados que ameaçavam a paz da floresta. A guerra pela sobrevivência dos animais estava prestes a começar, e Lucas estava mais preparado do que nunca.